Muito bom, empreendedor, ter você aqui nessa live que antecede o nosso workshop, neste aquecimento, para que a gente possa, nesses próximos dias, absorver muita informação, muito conteúdo que vai ajudar você aí no seu dia a dia com o seu empreendimento. Se você é um empreendedor, dono de um negócio local, que acorda cedo, que dorme tarde, que é o primeiro a chegar, o último a sair, que dá o sangue todo santo dia para manter a sua empresa, o seu negócio de pé. E mesmo assim, sente que as vendas estão estagnadas, que o lucro está cada vez mais apertadinho. E o pior, mesmo com tanto esforço, você sente que está ficando para trás. Se você sente isso, se você se identificou com tudo que eu falei até agora, este aquecimento, estes próximos episódios que antecedem o nosso evento, o nosso workshop, é para você. Foi feito, pensado exatamente para você. E eu sei que só de ouvir falar em marketing digital, em redes sociais, você talvez sinta um certo desconforto. Talvez ache até que isso é coisa de empresa grande, que isso é coisa de influenciador, que essa coisa de internet talvez não funcione para você, ou talvez você pode até pensar em algumas outras coisas, né? Nossa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro, eu tô trabalhando aqui, eu tenho equipe para cuidar, ou essa coisa de digital precisa pagar uma pessoa especializada nisso, uma agência que cobra caro para poder dar conta disso. Ou pior, talvez você até tenha tentado alguma coisa antes, mas não teve muito resultado. Você postou no Instagram, mas não entendeu se funcionou ou não, fez alguns stories, mas ninguém respondeu, e aí você pensou, isso não funciona para o meu negócio, isso não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, com todo respeito e toda a verdade do mundo, o problema não é você. O problema é que nunca te ensinaram a usar o digital do jeito certo para o seu negócio, para negócios locais. E é exatamente por isso que eu tô aqui. Porque eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a como utilizar um simples celular e ferramentas simples como WhatsApp, Instagram e Facebook para você tornar o seu empreendimento em um negócio de sucesso. Mesmo que você não saiba nada de marketing, é você colocar mais dinheiro no seu caixa. É você utilizar essa ferramenta aqui que você tem à disposição todos os dias para lucrar mais, para vender mais, para fazer o teu negócio prosperar e ter mais clientes procurando por você e não ao contrário. E neste episódio, você vai ouvir uma conversa sincera com um empreendedor real, empreendedor que batalha todos os dias no seu negócio também. Gente como você, gente como nós que enfrenta as mesmas dificuldades, os mesmos medos, os mesmos desafios, talvez os mesmos bloqueios e que decidiu dar uma chance de novo. Que decidiu sair da invisibilidade, tornar o seu negócio visível, decidiu aprender, mesmo começando do zero, mesmo sem entender nada, ele tomou a decisão. Então, neste episódio aqui, você vai entender um pouquinho mais desse mundo, o que funciona, o que não funciona, o que empreendedores estão fazendo na prática, ter a coragem de olhar para o digital não como um bicho de 7 cabeças, mas como o único caminho possível para que você possa continuar crescendo nos próximos anos, para que você possa faturar mais nos próximos meses. Então, se você sente que o teu negócio merece mais, se você sente que você trabalha muito, mas está lucrando pouco, e se você sente que quer parar de depender só de indicações ou vender só para quem passa na frente da sua loja, do seu negócio aí, ou ficar só dependendo da sorte, vamos juntos nessa jornada, porque eu vou te mostrar como é possível você lucrar mais, vender mais, viver melhor, ter mais tempo para sua família, utilizando um simples digital, ferramentas digitais e técnicas reais de como você pode fazer isso, mesmo que você não entenda nada de marketing. Tá certo? Porque o teu negócio ele não precisa de horas trabalhadas. Ele precisa aparecer para as pessoas certas, do jeito certo, no lugar certo. E é isso que eu vou te mostrar durante esses nossos dias
de live aqui, tá certo? Então agora fica com esse bate-papo com uma empreendedora real que tá sensacional e no final eu te conto mais um pouco. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu não vou falar o nome dela ainda, mas ela é uma advogada empreendedora com apenas 26 anos. Fala apenas 26 anos, né? 26 anos já é tempo pra caramba. Mas com 26 anos e uma garra, uma sina muito forte. Pelo tempo que nós conversamos um pouco, eu já senti que ela é uma empreendedora guerreira, assim como tantos empreendedores que nós temos espalhados por esse mundo afora. E o nome dela é Alana. Alana, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Está sendo ótimo. Que legal. Me fala uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa, sobre por que você decidiu ser uma empreendedora. Então, eu sou advogada criminalista, eu tenho um escritório especializado no direito criminal. E assim, desde a época da faculdade, sempre foi algo que floresceu muito em mim, essa questão do empreendedorismo. Eu pensava muito, será que eu devia trabalhar num escritório, se eu devia empreender, tinha que ter meu próprio negócio? Então, eu não sou aqui de São Paulo, eu sou de Belém. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu objetivo inicial era trabalhar num grande escritório. Eu imaginava que eu ia ser realizada quando eu estivesse num grande escritório. Porém, o tempo foi passando e as coisas começaram a acontecer. Desde que eu comecei a me movimentar, principalmente em posicionamento no digital, que eu acho que é um ponto muito importante do empreendedor. As coisas começaram a acontecer, os processos começaram a chegar e o jogo, digamos que começou a virar. E aí eu comecei a ver que não, que realmente a minha sina era para o empreendedorismo, eu tinha que abrir meu próprio negócio. E hoje em dia eu sou mais do que realizada nisso. Eu acho que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, foi ter essa virada de chave para o empreendedorismo. E as coisas começaram a acontecer, então eu incentivo todo mundo, todo jovem advogado. Eu também sou uma jovem advogada, mas todo mundo que ainda tem aquela cabeça de querer trabalhar para alguém, querer trabalhar no escritório, de achar isso como realização, eu sempre tento puxar um pouquinho para o lado do empreendedorismo. Não, pensa no seu nome, faz seu nome, por que não uma advocacia autônoma? Então eu sempre tento estimular mais para esse lado do empreendedorismo, porque é o que foi o que deu certo para mim. Uhum. Então é a bandeira que eu levanto, é o que eu carrego. Como é que foi esse sentimento para você, assim, um dia você acordou e falou, não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero empreender no meu próprio escritório, eu quero... Como é que foi esse sentimento? Ou ele veio crescendo progressivamente? Conta mais um pouquinho sobre isso. Assim, eu sempre pensei muito, ficava muito em dúvida com relação a isso. Será que eu tinha que trabalhar para alguém? E assim, eu já, na época da faculdade, eu estagiava em escritório, mas advogada eu nunca trabalhei para ninguém. Porém, sempre tive amigas que trabalhavam em grandes escritórios e que traziam para mim essas grandes frustrações. Porque o emprego não era bom, porque o chefe era alguma coisa muito ruim, porque era muito trabalho, então que desenvolviam ansiedade, depressão. Eu tenho uma amiga que tem grandes problemas com relação a isso. Eu ficava, nossa, eu não quero isso para mim. Então, assim, às vezes eu tinha aquela imagem que, nossa, trabalhar num grande escritório ia ser legal, mas quando eu via essa realidade que muitas pessoas, e é a realidade da grande maioria, não tem como, que trabalham ali empregadas que falam, o emprego não é legal, a cobrança é muito grande, eu estou desenvolvendo ansiedade, depressão, é muito... Eu falei, não quero isso para mim. Não, eu vou empreender e hoje em dia foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, graças a Deus. E você vê muita gente que você reconhece que tem esse potencial ou que você sente que ele tem esse sentimento, mas por algum motivo ele trava e não consegue tomar essa decisão que você tomou de sair. Primeiro, como é que foi essa decisão para você, assim? E como as pessoas receberam essa decisão? Porque você, contando um pouquinho, né, da sua história, você veio para São Paulo para se especializar e entrar num grande escritório, e aí você conseguiu entrar e depois simplesmente, não é isso que eu quero, e sai. Como é que foi essa... Você tocou num ponto que é o que eu vejo muito, e muitas colegas de profissão que eu tenho, nesse sentido de que eu vejo que tem um potencial muito grande, e é o que eu falo, que para toda advogada que eu converso, tem um potencial muito grande, são profissionais incríveis, porém que tem aquele medo de que preferem estar numa zona de conforto, de pelo menos ali eu tenho meu dinheiro fixo todo mês, e que aquilo não é o medo do arriscar, e é o que eu tento conversar muito. Então, assim, quando todo mundo que eu converso, que eu dou conselhos a empreender, eu falo, é muito importante a tua presença no digital. Isso foi o que virou o meu jogo, e como eu sempre falo, eu conheço advogados brilhantes, incríveis, mas que ninguém sabe que ele é brilhante, ninguém sabe que ele é incrível, assim como tem muitos advogados
não tão incríveis assim, mas que estão arrebentando no digital. E a empreendedorismo deles está muito forte, essa veia do empreendedorismo está muito forte. Eles estão alavancando a carreira deles. Então, mas eu vejo ainda muito nos advogados esse medo. Não, mas como é que vai ser? E meu primeiro cliente, de onde é que vai vir? E se eu não conseguir meu cliente? Se eu não conseguir pagar minhas contas no final do mês? Então, eu já tive relatos de até minha amiga, ela trabalhava num grande escritório, lá de Belém. E ela saiu do escritório. E porque ela dizia que não aguentava mais, era muita pressão, ela já estava com muitos problemas de saúde com relação a isso, recebia pouco. Ela saiu. Eu comecei a dar conselhos para ela em questão do empreendedorismo, o que ela tinha que fazer, a presença dela no digital e tudo mais. Aí, semana passada, ela me mandou um áudio, falou assim, que ela ainda não começou, os conselhos que eu dei, ela não quis, ela, não, mas internet não é para mim, não, mas não quero isso. Aí ela mandou mensagem falando assim, nossa, eu estou pensando em voltar para o escritório, ganhando, ela ganhava 2 salários mínimos, se eu não me engano. Pelo menos eu tinha aquilo ali todo mês. Então, assim, é uma mentalidade que eu olho para aquilo e eu falo, gente... Não se encaixa naquilo. Não me encaixa. Só que é uma mudança de mentalidade que tem que ter. É uma virada de chave que tem que acontecer. E que, às vezes, eu fico frustrada porque eu olho aquilo e eu não acredito que ela está falando isso. Aí, ontem, conversando com uma outra advogada, eu contei essa história para ela. Ela disse assim, Alana, mas eu acho que é a jornada dela. Eu acho que cada um tem a sua jornada. Tu tem uma cabeça muito grande para empreendedorismo, para negócios, para networking. E ela não tem. Ela está ainda presa ali naquela bolha. E a jornada dela. E eu fiquei refletindo. Falei, nossa, não, mas eu quero tirar ela dessa jornada. Faz muito sentido para você isso, porque você furou essa bolha, né? E talvez para outras pessoas não. E aí para você parece que, cara, tá muito claro para ela e ela não consegue entender. E realmente é difícil empreender justamente por essa segurança, né? Que você tem ali do teu trabalho. Mas quando você tem a veia empreendedora, isso não faz muita diferença, né? Eu nunca achei que eu tinha essa veia empreendedora, sabia? Durante até o período de faculdade, eu pensei muito que tinha aquela questão. Vou advogar ou vou prestar concurso? E eu achava que eu queria prestar concurso. Eu queria ser delegada na época. E eu queria ter meu salário fixo ali todo mês. Eu queria ter horário para entrar, horário para sair, tá bom. E aquele ali, não ter que me preocupar com outras coisas. Mas com o tempo eu vi que eu não era aquilo que eu queria, que eu nem me acomodar com aquele pouco. E eu vejo que não é fácil, tá? Não estou falando aqui só para dizer, nossa, é excelente, vem para cá que vai ser tudo fácil. Não. Então, assim, eu estou sozinha aqui em São Paulo, então, às vezes eu tenho dificuldade de eu ficar batendo cabeça com muita coisa. E é uma pressão muito grande para muita coisa, processos, enfim, outras coisas, mas que vale a pena, sabe? Apesar das dificuldades, eu sei que vale a pena. E, assim, eu vim para cá, eu estou sozinha aqui em São Paulo e trilhando o meu caminho, conhecendo pessoas. Então, é algo que eu sempre digo, não deixe que o medo te impeça de evoluir. Exatamente. Assim, vim para cá com muito medo. A minha maior incentivadora para vir foi minha mãe, mas que bom que eu sou privilegiada de ter alguém que eu pudesse ter esse apoio, essa força. Muitas pessoas não têm, né? Eu sei disso, mas que eu pude vir e que vim com medo de como é que vai ser. E se não der certo? E eu vou arriscar, mas e aí? Mas deu certo, graças a Deus. E o medo não me paralisou, né? Pelo contrário, botei ele no bolso, tive que vir e que tá maravilha. dando certo. O primeiro hack que a Alana trouxe pra gente aqui. E não é qualquer pessoa que tá falando, é uma pessoa formada. O medo impede o empreendedor de crescer. Sim. Isso é muito forte, né? E Alana, me fala uma coisa. Na tua visão, quais são as maiores dificuldades que você acredita que o empreendedor enfrenta? Que você enfrenta nesse empreendimento diário? Nossa, são muitas, sabia? Então, assim, eu tenho particularidade para falar na questão da advocacia, mas é algo que eu sempre digo. A dificuldade que a gente encontra, primeiro ponto, eu sendo trabalhando no escritório, que é o ponto que essa minha amiga trouxe. Eu trabalhando no escritório, eu vou receber um valor fixo no mês, se eu trabalhar como empregado, empreendedor como geral, trabalha como empregado, recebe um valor fixo no mês, e ele se adequa àquela vida, né, com relação àquilo. Então, assim, os pontos positivos do empreendedorismo é você sempre buscar mais, querer mais, e você consegue. Mas, ao mesmo tempo, as contas chegam, o trabalho chega, a pressão em cima de você é grande. Eu sou minha própria chefe, e isso é muito bom por um lado e ruim por outro.
No dia que eu estiver doente, eu tenho prazo a cumprir, eu não tenho como dar um atestado para mim mesma, dizer que eu não vou trabalhar Você não tem hoje. o luxo, você não se dá o luxo de ficar doente, né? Exatamente, dizer que eu não vou trabalhar hoje. Então, as coisas estão... Tem o seu lado bom, como eu disse, de ser minha própria chefe, de empreender, de que eu posso crescer, mas tem um lado ruim, que sou eu, tudo sou eu que comando. E tem, não é fácil. Não é fácil. Você encontra dificuldades e oportunidades dentro do digital como empreendedor? Como é que é essa sua visão sobre esse assunto? Pois, isso é a bandeira que eu levanto muito, porque é o que dá certo para mim. E eu converso com muitos advogados em que eles têm uma mente... Nossa, não tem nem Instagram. Eles falam. Exatamente. Caraca! Não tem nem Instagram e nem quero pensar nisso. E tudo bem. Novamente, é a jornada deles. Mas, por ser algo que dá muito certo para mim, é a bandeira que eu levanto. Então, todo advogado que chega comigo, eu falo, como atenta posicionamento no digital, as pessoas sabem o que tu faz, o quanto você como empreendedor, se você sendo empreendedor, você vende um produto ou um serviço. O que você vende é útil para a vida do seu cliente. O quanto isso pode transformar a vida dele. Ele sabe o que você vende, o quanto isso é bom. Então, é uma bandeira que eu levanto muito. Então, para todo mundo que eu converso, como é que está o teu posicionamento no digital? O que as pessoas sabem? O que tu faz? Porque, querendo ou não, no meu lugar de fala, claro, como advogado, os nossos primeiros clientes sempre vêm do nosso ciclo de amizade. Ali, de um amigo que indica, um parente, alguma coisa assim. Então, porém, as pessoas só vão te indicar se minimamente elas verem que você entende, que você tem autoridade naquilo que você fala, que você é uma boa profissional. Então, o que você demonstra ali em rede social é muito importante. Foi o que virou meu jogo, que vem virando, na verdade. O meu jogo é o que eu incentivo, é a bandeira que eu levanto. É do digital. Não subestimo o digital, esteja no digital. Que acho que o profissional que não está, todo empreendedor que não está no digital, está virando de costas para muitas oportunidades. Tá deixando dinheiro na mesa, na verdade. Dinheiro na mesa, exatamente. Foi algo que até um ponto que o Sidney falou numa palestra que teve sobre a reunião dos empresários, em que ele diz assim, quem vende mais não é o melhor produto. Isso, claro, ele falando para produtos em geral. Não estou dizendo que nós somos um produto, não advogados. Uhum. Quem vende mais é o melhor produto ou o mais conhecido? E eu fiquei pensando naquilo. Aí ele falou, é o mais conhecido. E eu falei, realmente, porque assim, advogado, você ser bom é o mínimo, você tem que ser bom no que você faz. A técnica é importante, mas você tem que ter mais. Você tem que saber mais, tem que ter um posicionamento muito forte, o que você aparenta ali na sua rede social é muito importante. Então, é a bandeira que eu levanto e para todo mundo eu dou esse conselho, da questão do digital, para todo empreendedor. A gente, antes, nos bastidores aqui, a gente estava conversando um pouquinho e você falou sobre a questão de empreender e quando relaciona empreender e mulher, né? E você disse que muitas vezes, nessa questão de empreender, você sente que você precisa fazer mais do que a maioria para poder ter uma autoridade maior, porque no seu ramo você sente que as mulheres são a minoria, né? E você disse isso. E eu queria entender mais, o que é esse raciocínio seu e essa bandeira que você tanto levanta pela sua fala, né? Eu queria entender um pouquinho mais, por que você tem esse pensamento? E você acredita que as mulheres já começam, às vezes, a empreender em desvantagem, é isso? Isso. Assim como você falou, eu ouço algo que eu ouço muito. Qualquer pessoa que eu converse fala, nossa, você tem uma fala, assim, se posiciona de uma forma diferente, mas até você tivesse mais idade e tudo mais, eu falo que talvez isso seja pela minha profissão. Pelo fato de eu ser criminalista, eu estou num ambiente majoritariamente masculino, em que eu lido ali a maioria dos juízes, delegados e delegacias. É um ambiente muito hostil para a mulher. Então, assim, quando uma mulher chega, a gente já olha com outros olhos. Então, eu sempre tenho que me posicionar de uma forma diferente, fazendo o dobro do que se fosse um homem chegando. Uhum. Então, sempre eu tenho que mostrar que eu entendo, que eu sei o que eu estou fazendo, que você não vai me dobrar, que eu sei como é que funciona o procedimento. Então, esse posicionamento acaba tendo que ser 2 vezes maior. Eu ouço muito isso. Nossa, mas você fala bem, você... Então, foi algo que eu tive que fazer, porque realmente o caminho é mais difícil para quem é mulher, tanto na minha área, não só por ser advogada, mas qualquer tipo de empreendedorismo no geral. Empreendedora mulher. Exatamente. E é muito bonito, sabe, ver mulheres assim, quebrando barreiras e conquistando as coisas que hoje em dia a gente ainda vê os grandes empreendedores, empresários,
Quando são mulheres, a gente sempre olha com, nossa, mulher, né? E que bom mesmo que as mulheres estão quebrando essas barreiras. E me inspiro muito em muitas, espero ser inspiração também. Hoje você tem medos como empreendedora ou você já teve medos? Eu sei que você falou aqui um medo era de, putz, aí eu vou perder ali o meu mensal e agora eu não sei como é que vai ser. Quais foram os outros medos que você teve que quebrar ou que você ainda tem por empreender? Eu ainda tenho muitos medos, mas eu sei que estou no caminho certo. Então, assim, é uma máxima que eu carrego muito comigo, que é eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o caminho que eu vou trilhar para chegar até lá. E, às vezes, muitas coisas, assim, ter que lidar com clientes é difícil, empreendedores no geral, né? Ter que lidar com clientes e cobrança e questões de pagamento, às vezes eu fico, nossa, mas será que eu tinha que ter esse desgaste mesmo? Então, assim, muitas vezes eu já me questionei novamente, então são muitos problemas essa questão, como eu falei. Eu sempre a própria chefe, eu tenho que lidar com cliente, eu tenho que ter prazos a cumprir, eu tenho muitas coisas, mas que eu sei que esse é o caminho. E que durante muito tempo eu me questionei se era esse o caminho ou não, mas hoje em dia eu sei que é e eu não vou parar. Eu vou continuar mesmo com medo, mesmo com todos esses problemas que eu enfrento, mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei, tudo que você estava falando aí, eu estava pensando um monte de coisa interessante aqui, mas isso tudo leva a objetivos, né? E quais são os seus sonhos como empreendedora? Nossa. Ou quais foram os sonhos que você teve quando falou, não, eu vou empreender porque eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo. Quais são os teus sonhos como que o empreendedorismo pode te ajudar a conquistar? Nossa, eu tenho muitos sonhos ainda, que eu estou buscando, estou muito no início ainda, mas que eu sei que eu vou conquistar todos eles. A minha independência financeira era algo que me preocupava muito. Logo quando eu vim para cá, para São Paulo, era algo que eu questionava muito. E se não der certo, eu ia... Porque quando eu vim para cá, como eu falei, tive o apoio da minha mãe. Mas eu queria ter essa liberdade de vir para cá com 25 anos já. Então, me incomodava o fato de eu, com 25 anos de idade, que para mim já era velha, 25 anos de idade, eu depender da minha mãe para algumas coisas. Ó, o pessoal mais velho que tá te assistindo. 25 anos, velho? Como assim? Eu já me acho super velha, porque assim, a maioria dos meus amigos são mais novos que eu, sabia? Assim, então, eu me acho velha, eu vou fazer 27 mês que vem. Então eu com 32, você considera um vovô? Então, me incomodava o fato de eu não ser 100% independente ainda com 25 anos. Hoje em dia, eu já posso dizer que eu sou. Hoje em dia, minhas contas quem paga sou eu, tudo quem paga sou eu. Mas é um início. Eu estou no caminho e eu acho que meu maior sonho é poder viver da minha advocacia da minha empresa, tranquilamente, sem precisar me preocupar com o dia de amanhã, com as contas que vão chegar amanhã, de eu ter uma estabilidade financeira ao ponto de eu não precisar mais me preocupar. Do escritório estar girando sozinho, sem eu precisar estar ali 100% presente. E é algo que eu acho que a maioria dos empreendedores sofrem, que mesmo quando tem funcionários, acham que se saírem da empresa, a empresa não funciona. Foi algo que até eu ouvi algumas palestras que diziam assim, hoje você é o dono da sua empresa. Se você acontecer alguma coisa com você hoje, você se acidentar, precisa ficar um mês, a sua empresa consegue continuar girando? Aí eu fico, hoje a minha não, depende de mim. Então, eu quero chegar num nível em que de eu ter uma estabilidade, de eu não precisar mais... Que você possa fazer uma viagem tranquilamente, tirar umas férias sem ter que abrir o notebook, né? Exatamente. E mesmo assim, a minha empresa está ali, girando e cumprindo prazos ainda e atendendo clientes sem precisar 100% de mim. Então, é o objetivo que eu vou chegar lá. Que bacana. E eu vi, você falou, entrou num assunto muito interessante que eu ia te perguntar, a questão do digital, né? Você disse aqui que é a bandeira que você levanta e o quanto isso te distancia de outros advogados que são tão bons quanto você e muitos inteligentes e ainda não estão fazendo. Qual que é a percepção que você tem de você estar dentro do digital fazendo coisas que eles não estão e por isso você está vendo uma distância enorme entre você e eles? Muita. Assim, eu sempre tive uma presença no digital muito grande. Assim, desde da faculdade do 4º semestre, eu lembro que eu vesti meu primeiro cliente da advocacia criminal, eu estava no 4º semestre. E eu postava algumas coisas no Instagram, e na época eu fiz parceria com um advogado, e eu fiz a peça, tudo que tinha que ser feito, ele só assinou para mim, na época. E desde então, eu já vi que, nossa, eu acho que aqui é o caminho.
Né? Se chegou esse cliente até mim, porque na verdade eu estava postando alguma coisa, falando alguma coisa, uma amiga me indicou. Falou, amiga, tu entende de direito penal, né? Eu tô com um conhecido que aconteceu uma situação assim, tu conversa com ele. Fui, conversei com ele, falei que ainda não era advogada, mas que eu poderia ver como advogada minha, que era parceira, de imediato ele tá tudo bem. Aí eu fiquei, nossa, acho que isso aqui dá certo. Então, eu comecei... Só que, assim, o meu Instagram ainda misturava muito. Eu ainda postava minhas coisas muito pessoais e, às vezes, alguma coisa profissional. Hoje em dia, ele é mais profissional do que pessoal. Mas, mesmo assim, eu não deixo. Eu acho que a gente não pode também ter um perfil 100% profissional, só aquela coisa maçante, só falando de direito, só... Hoje, vamos falar do artigo tal. Ninguém quer saber isso, entendeu? Então, assim, eu busco ainda ali na minha linguagem ser o mais prática possível, falar a linguagem de quem me segue, vai entender o que eu estou falando. Então, assim, eu vi fazer postagens, quero falar sobre, porque segundo o artigo tal, ninguém quer saber isso, entendeu? E eu vejo que aquilo ali me traz muito retorno, porque ainda 90% de tudo que eu tenho hoje de cliente na advocacia veio através dali. Veio através do digital. Do digital, exatamente. De pessoas que ou viram algum post meu e entraram em contato. E agora, esse ano eu comecei com os Reels, né? Antes eu não fazia, era só uma postagem mesmo ali no Stories. Esse ano eu comecei com os Reels. E tá chegando uma demanda muito grande de pessoas através da rede social. E a gente acha que não, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente negligencia o Instagram e acha, não, ali é só postar ali minhas viagens mesmo, nada. Por que você acredita que eles têm esse pensamento de que o Instagram pode não funcionar para atrair clientes? Por que você acha que eles pensam isso ainda? Pois é o que eu tento mudar na cabeça de todo mundo que eu converso. Então, assim, tenho várias conhecidas, porque acho que vem o Instagram, é o que eu já falei uma vez nos stories meus, que eu falei assim, o Instagram para mim não é só uma rede social, ele é uma ferramenta de trabalho. Então, acho que a maioria das pessoas ainda vê aquilo ali como uma rede social. E a vergonha, eu acho que é algo que ainda me pegou por muito tempo. De eu fazer vídeos falando, eu comecei só esse ano. Porque até ano passado eu pensava em fazer vídeo, conversando, explicando alguma coisa, nem pensar, morria de vergonha. E quando todo mundo que eu converso, a pessoa fala, não, falando, as pessoas vão dizer o quê de mim? Que eu sou blogueira, vou dizer que eu tô passando vergonha, não sei o quê. E é mudar isso, essa mentalidade. Se forem falar, tudo bem, entendeu? Faz o seu todos os dias, antes feito do que perfeito. Eu posto uns vídeos meus que eu fico olhando assim, fico, nossa, mas tá feio, mas meu cabelo não tá bacana, mas eu gaguejei, mas não sei... E tudo bem, posta, faz, antes feito do que perfeito. E eu tô tentando mudar isso um pouco em mim, que às vezes eu sou muito perfeccionista. Mas tá fluindo, tá indo bem. Olha que interessante o que a Alana falou aqui. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, se você não quebrar essa barreira do digital e ir para cima, você vai deixar dinheiro na mesa e duas coisas vão acontecer. A primeira coisa é, o seu negócio não vai prosperar. Logo, você não vai conseguir realizar teus sonhos, você vai estar sempre vendendo almoço e comprando a janta, essa que é a realidade. E a outra coisa que vai acontecer é, você nunca vai conseguir novos clientes que ainda não te conhecem. Então, a ideia é essa, é que você fure essa bolha. Sabe por quê? Existe uma máxima que é o seguinte, quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Então, se você acreditar naquilo que as pessoas que não têm a mesma coragem de fazer aquilo que você faz, você vai acabar ficando como elas, estagnados ali, não utilizando o potencial das redes sociais como deveria, porque aquela chacota vai vir, olha, tá virando blogueirinho, como aconteceu com você. E não é legal, né? A gente se sente incomodado, a gente chama de haters, né? Sim. E a gente se sente incomodado com isso, mas a real é que é necessário que isso aconteça para que você entenda que a coisa está começando a acontecer. Estão me vendo, olha, estão me enxergando. Grande, né? Ninguém começa grande. É sempre assim. A história daqueles que chegaram lá, que estão grandes, se for conversar com eles, sempre vão ter uma história. Nossa, eu comecei... Sempre tiveram o primeiro vídeo, né? Exatamente. O primeiro vídeo... Eu já vejo vários influenciadores que falam sobre isso e pessoas, advogados, que eu sigo, que eu me inspiro muito, que às vezes fazem uns posts. Esse foi meu primeiro vídeo, precisou acontecer para que eu chegasse nesse nível aqui. E o primeiro vídeo, às vezes, horrível. Eu tenho certeza que quando você postou o primeiro vídeo, nem tanta gente assim curtia, nem tanta gente via. E você sentiu isso também? Do primeiro até hoje, o crescimento que foi de visualização, de interação? Sim. Como é que foi esse? E eu ouço muito isso das pessoas que falam. O primeiro vídeo que eu gravei, eu sentia que... Isso esse ano ainda. Você começou agora, esse ano? Esse ano, exatamente. E você parece que já faz
faz há bastante tempo, porque quem segue a Alana, no final ela vai deixar aqui as redes sociais dela, mas quem segue parece que já faz uma coisa há muito tempo, porque é muito natural. Sim, pois é isso que eu ouvi mesmo nos primeiros vídeos que eu postei. Às vezes a minha mãe, ela é muito crítica. Ela comentava, não, mas tá muito engessada. Você tem que soltar mais, mas tu tá muito... E eu via que realmente eu falava um negócio assim, muito sério, muito pra na frente Porque da você câmera. via a câmera ainda com um pouco de receio, né? Exatamente. E, nossa, às vezes eu falo, pra eu gravar um vídeo de 10 segundos, eu levo horas. Levava, agora nem tanto. Mas, assim, meu primeiro vídeo eu levei horas pra conseguir, porque eu olhava e falava, não, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Aí eu ficava muito, muito engessada. Eu vejo que do meu primeiro vídeo até o último que eu postei, foi o que até muita gente comentou. Amigo, tu tá bem mais desenvolto, tá sendo bem mais espontâneo, tá ótimo. E a prática? Não tem jeito, a prática leva A perfeição. O sucesso é treinável. Tudo é treinável. Então, mas eu não falo bem, é treinável. Mas eu não sei, tudo é treinável, sabe? Então, comece, faça, que com o tempo a perfeição vai vindo. Ainda não cheguei tão longe ainda, mas eu tô tentando. Não, vai você. Tá muito bem, tá até melhor do que eu nas redes sociais. Fala com uma naturalidade. E hoje, se você tivesse que voltar no passado e empreender de novo, você faria tudo de novo? Faria. Por quê? Porque hoje em dia eu estou, como eu falei, eu sei que eu tenho um caminho longo ainda a trilhar, mas hoje em dia eu posso dizer que eu estou realizada com a minha decisão de empreender. Sabe, hoje eu vivo bem, eu tenho saúde mental, eu fico atolada de trabalho, hora extra, tenho problema com o meu chefe, não tenho problema com isso, faço meus horários, consigo ter uma rotina de vida, acordo de manhã, vou para academia, em que se eu tivesse um trabalho ali eu não ia conseguir. Então, assim, isso é muito importante para a minha qualidade de vida que eu tenho hoje, sabe? Então, eu não troco isso. Não troca por nada. Não troco por um emprego fixo, assim. Então, acho que eu estou no caminho certo e ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Espero que vocês tenham anotado aí, porque a Alana trouxe muitos hacks interessantes de empreendedores, de empreendedor que vive na prática o negócio dele dentro do digital. E uma das coisas muito interessantes que você falou foi a ideia de o que colocar dentro das redes sociais, o que postar. E aí você abordou um assunto muito legal, que é a questão de falar a linguagem do cliente, a linguagem que o cliente entende. Uhum. Só que para que isso aconteça, 3 coisas precisam estar muito bem... para você que assiste a gente aqui, 3 coisas precisam estar muito bem estruturadas. A primeira dela é você conhecer o teu negócio, dominar muito bem o teu negócio, o teu produto, entender as qualidades, os benefícios, como você mesmo disse. A segunda é entender o teu público. Para quem que eu tô falando? Conheça a sua persona. Sem dúvida. É homem, ideal? É mulher? Ele compra por quais motivos ele faz a compra? Para saciar o quê? Para suprir o quê? E a terceira coisa é criar conteúdos. Depois que você passa por esse ecossistema, você já está capacitado a criar conteúdo, porque todo conteúdo que você criar vai se conectar com essa pessoa, pelo conhecimento que você tem. E você disse isso de uma forma tão espontânea que eu achei interessante, porque hoje você cria conteúdo já direcionado por essa linha, né? Pelo conhecimento que você tem do teu negócio e o conhecimento que você tem do público, né? Sim. Você acha isso muito mais fácil, fazer conteúdos depois que você entende isso? Com certeza. Eu demorei um tempo, na verdade, tudo esse ano vinha acontecendo a entender. Eu sempre fui advogada criminalista, né? Desde que eu peguei minha OAB, sempre fui criminalista. Porém, eu me posicionava com uma linguagem... Eu vim para cá, para São Paulo, fazer especialização numa área de direito penal empresarial, que lida com crimes empresariais, crimes tributários, corrupção, lavagem de dinheiro. Porém, eu tinha um posicionamento, ainda uma linguagem muito voltada ao criminal comum, aos crimes ali de roubo, furto, homicídio. Eu queria atingir esse cliente, que era o empresário, que lida com a questão da sonegação de impostos, mas eu não atingia, porque eu não me comunicava com esse cliente. Eu não sabia quem era o meu cliente ideal, eu não me comunicava com ele. Então, é o primeiro ponto. Saiba quem é seu cliente ideal, quem é a sua persona. Então, que linguagem você tem que ter, que posicionamento você tem que ter, que imagem você tem que ter para atingir esse cliente. Então, desde que eu passei na minha rede social a falar sobre crimes tributários, a mostrar que eu entendo do que eu estou falando, eu sei como é que funciona, aí esse cliente começou a aparecer. Que era o cliente que eu queria atingir, porém eu não conseguia me comunicar com ele, então ele não chegava. Aí, hoje em dia, o meu foco já é totalmente voltado para esse meu cliente, porque eu sei agora quem é meu cliente, eu sei como me comunicar com ele. Então, agora o conteúdo está sendo bem mais fácil. Então, tem coisas que eu
até da minha área, que são mais voltadas a outros crimes, digamos assim, que eu não falo porque não é mais a minha linguagem ali na rede social. Não é me comunicar mais com esse público. É mais voltar a essa questão dos crimes empresariais. Então, desde que eu mudei isso, realmente as coisas estão fluindo bem melhor. Porque eles ficavam com essa questão, mas o que eu vou postar? Mas como é que eu vou falar isso? Então, assim, nunca sabia como produzir direito conteúdo, justamente por isso que você disse, porque eu não sabia como atingir, como chegar no meu cliente ideal. Agora eu tô caminhando bem. Que bacana. Agora, olhando para essa sua câmera aqui, ó, se você tivesse que dar uma dica para mulheres empreendedoras, para homens empreendedores, qual seria a dica para que eles não desistam desse caminho, para que eles possam fazer com muito afinco, com muita vontade, porque dá certo? Qual seria essa dica? Primeiramente, não se deixe paralisar pelo medo. O medo vai acontecer, não tem jeito. A gente, quando começa, sai ou de trabalhar em alguma empresa como empregado e para pensar em empreender, é difícil. A gente fica com medo e se não der certo, mas não deixe o medo paralisar. Sempre pense em qual é o seu objetivo com isso. Qual é o seu objetivo em querer empreender? Então, seguir por esse objetivo, pelos seus sonhos, pela realização dos seus sonhos, pela sua liberdade financeira, pela sua saúde mental, que é muito importante. E tenha sempre isso como foco e não desista. Porque eu estou no começo ainda, mas eu sei que esse é o caminho e vale muito a pena no final. Uou, eu acho que você tá mentindo pra gente, hein? Você não tem só 26 anos. Você tem uma mentalidade de uma pessoa muito experiente. Acredito que tem sim um futuro muito promissor, sem dúvida nenhuma. E vai abrir sim o seu escritório, como é que é? Uma filial lá em Belém do Pará. A matriz aqui em São Paulo, uma filial lá em Belém do Pará. Exatamente, eu vou ter vai ser muito grande ainda. Que legal. Alana, para quem tá seguindo a gente, para quem assiste a gente aqui, como essas pessoas te encontram nas redes sociais e qual que é a rede social do teu negócio? Vai que tem alguém interessado aí e precise de uma advogada criminalista... Crimes empresariais. Crimes empresariais. Crimes tributários. Exato. Meu Instagram é Alana Veiga, Alana com 2 N's, Veiga. Só, mais nada. Mais nada. Aliás, todas as minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo é Alana Veiga só. E aí lá também eles vão achar a Alana pessoa, sim, a Alana profissional. Exatamente. Ao mesmo tempo, é importante tu estar ali falando sobre o que tu faz, quanto você entende sobre o seu trabalho e mostrando o teu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. Então, hoje em dia, eu continuo postando se eu viajo, se eu tô no restaurante, jantando alguma coisa bacana, eu posto normalmente, mas a maioria ainda é o profissional e eu gosto de mesclar muito o pessoal do profissional, que é o que dá resultado. Que bacana, que legal. Mais um hack interessante, hein? Humanize as suas redes sociais. Ninguém gosta de uma rede social travada, ninguém gosta de uma rede social de um assunto só. Você é a Alana, pessoa amiga, sei lá, esposa, namorada, filha, e você também é a Alana advogada, e é a mesma pessoa. Então, faz sentido você mostrar esses dois lados dentro da mesma rede social para que as pessoas saibam quem você é, o que você faz, para que você possa humanizar. Não é nem divulgar a tua vida, não é nada disso, mas humanizar, deixar a coisa mais leve do que pareça para que você consiga atrair mais atenção, você consiga atrair interesses. Então, isso é muito importante. Alana, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio. Muito obrigado de novo. Eu agradeço. Foi maravilhoso fazer esse episódio contigo. Eu agradeço, Lucas. Obrigada. E aí, empreendedor? Viu quanta coisa interessante a gente aprendeu com a Alana? E se tudo isso que você ouviu até aqui fez sentido para você, se no fundo você sabe que o seu negócio ele tem potencial de crescer muito mais utilizando o celular, utilizando ferramentas simples, como as redes sociais, e se você sente que é hora de parar de adiar esse passo no digital tão importante para o teu negócio, eu tenho um convite especial para te fazer. Nos próximos dias vai rolar um workshop 100% online, 100% gratuito, onde eu te mostro exatamente isso, como você pode utilizar o celular e ferramentas simples para tornar o seu empreendimento aí um negócio de sucesso, um negócio que vende mesmo. E tudo que você precisa fazer, se você ainda não está inscrito, corre lá na bio do Instagram, clica no link, faz a tua inscrição ou aqui também neste vídeo onde eu vou deixar o link disponível para você fazer a tua inscrição. Mas corre porque as vagas são limitadas e você precisa garantir o futuro do teu negócio, entendendo como colocar
e se posicionar na região em que você atua utilizando o digital. Tá certo? E amanhã nos encontramos em mais um episódio de Aquecimento. Tamo junto!